Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, senador Paim, Vossa Excelência que tem, juntamente com a senadora Ângela Portela, uma vasta folha de serviços prestados à luta em defesa dos direitos humanos no Brasil, certamente, como eu, ficou chocado diante das notícias que iniciaram o dia do domingo próximo passado, quando o mundo foi surpreendido com mais um ato de barbárie, com o assassinato, o atentado, que resultou num assassinato a mais de 50 pessoas e muitas outras feridas, numa boate em Orlando, nos Estados Unidos. Este crime que chamou a atenção do mundo, que é a expressão de intolerância, expressão de preconceito, de incapacidade de conviver com os diferentes, com as diferenças, é também, no entanto, um crime que chama atenção pela forma da sua realização. Aqueles que foram mortos não foram mortos por uma bomba, foram mortos por armas de fogo, senador Paulo Paim, por metralhadora, por fuzil, por revólver, carregados por uma pessoa. Num país onde adquirir arma de fogo é algo muito fácil, onde é permitido o acesso à arma de fogo de maneira muito ampla e que, aliás, tem sido alvo repetidos de episódios criminosos em escolas, em ambientes públicos, muitas vezes feitos até por jovens próximos, mesmo à adolescência. E é este acesso à arma de fogo que a sociedade americana ainda não foi capaz de dar o exemplo civilizatório de suspender. E neste ambiente serve, infelizmente, como exemplo negativo também para países da América Latina, como é o caso do Brasil, que mesmo tendo em vigor um Estatuto do Desarmamento, que é democrático e avançado, sofre permanentemente ataques, como que sofre agora, quando a Câmara dos Deputados vota um projeto de flexibilização do Estatuto do Desarmamento, e quando aqui no Senado se discute também a possibilidade de novas categorias passarem a ter acesso às armas no Brasil. Nós recebemos representantes dos delegados de polícia, ou melhor dizendo, dos secretários de segurança do país inteiro. O senador, presidente dessa casa, Renan Calheiros, recebeu numa comitiva em que nós estávamos presentes, eu e Vossa Excelência e muitos outros senadores, e onde foi claro o posicionamento desses secretários, da preocupação deste segmento com a possibilidade da flexibilização do Estatuto do Desarmamento no Brasil, e identificando na restrição ao acesso à arma de fogo a salvação de milhares de vidas por ano no nosso país. E eu quero, portanto, antecipar que essa discussão vinda ao Senado, ou qualquer outra manifestação no sentido
de flexibilização, de dar mais acesso a profissionais para terem acesso ao uso de arma de fogo, receberá do meu mandato, de mim, uma reprovação contundente. O Brasil, senhor presidente, convive com cerca de 56 mil assassinatos por ano. Nós acabamos de finalizar os trabalhos, semana passada, da CPI de investigação dos assassinatos de jovens no Brasil. Desses 56 mil assassinatos por ano, é o equivalente a uma guerra. Há países em guerra hoje que não registram o número de assassinatos que o Brasil tem, de mortes que o Brasil tem, melhor dizendo, anualmente. E o que nós constatamos na CPI do assassinato de jovens é que, desses 56 mil, 77% são negros e 93% são jovens, portanto, são do sexo masculino, entre 12 e 29 anos de idade. Portanto, nós estamos convivendo no Brasil com cerca de mais de 30 mil, 33, 34 mil assassinatos de jovens por ano. É uma geração inteira que está sendo impedida de viver e de, portanto, construir o futuro desta nação. Nós ouvimos mais de 200 especialistas na CPI, em segurança pública, em direitos humanos, em políticas públicas de inclusão social, representantes da Anistia Internacional, da Unicef, representantes de familiares. Nós temos hoje no Brasil a infeliz situação de constituirmos nas grandes cidades já associações de mães de filhos assassinados nesse país. A CPI nos indica que um grande número desses assassinatos se dá ou por omissão ou por ação do Estado brasileiro. Esses jovens são vítimas ou autores da violência. Nas nossas polícias, há, na sua maioria, jovens negros policiais que arriscam e perdem suas vidas também na polícia, que mais morre e mais mata no mundo. E é esta situação que faz com que nós não possamos abrir mão da discussão da manutenção do Estatuto do Desarmamento no Brasil. Com o Estatuto do Desarmamento em vigor, o que nós estamos assistindo são jovens, são crianças de 10, 11, 12 anos de idade nas periferias do nosso país, das grandes cidades brasileiras, com metralhadoras, fuzis e revólveres nas mãos para servir a cooptação do crime organizado, do tráfico de drogas, diante de um Estado que é incapaz de lhe oferecer alternativa e projeto de vida melhor, diante de um Estado que é incapaz de lhe oferecer a inclusão nos programas sociais, a oportunidade de que ele possa, ao sair da escola, ter um emprego, ou mesmo não sair da escola, já que é imenso o índice de repetência e de evasão escolar no 2º grau em todo o Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. O que nós assistimos, senhor presidente,
e que foi a conclusão do nosso relatório, é que o nosso país vive uma situação de genocídio da população negra, da população de jovens negros. E isso exige que nós possamos votar na Câmara dos Deputados e nessa Casa o projeto que põe fim aos autos de resistência e que tem sido o pretexto oficial para a morte e o assassinato desses jovens por parte da estrutura policial do nosso país, sem investigação. Sem investigação. É preciso que nós possamos também votar, está na Câmara dos Deputados projeto que coloca a ideia de que nós possamos ter uma lei de acesso à informação da segurança pública no Brasil. Nós tivemos enormes dificuldades para ter acesso aos dados de cada Secretaria de Segurança Pública. Os dados coletados são desestruturados. Não há um cadastro único sobre segurança pública no Brasil que defina, que deixe claro quem é assassinado, qual a idade, qual o sexo, qual a razão. Existe num estado, no outro estado não há. É preciso, portanto, ter uma política clara de enfrentamento desta situação, que nós possamos votar e aprovar aqui o Plano Nacional de Redução aos Homicídios de Jovens no Brasil. Mas é preciso ir adiante. Ao concluirmos que há um genocídio dos jovens negros no Brasil, é preciso dar conta às cortes internacionais das medidas que o nosso país precisa pagar diante das cortes internacionais por manter uma estrutura política e social que permita esta situação de calamidade pública. Vossas Excelências não tiveram a oportunidade que nós tivemos de ouvir o depoimento chocantes de mães que hoje se reúnem no Brasil para chorar a morte dos seus filhos. E, como disse uma mãe cearense, transformar a sua luta, o seu luto em luta, para impedir que novas mães e novas famílias sejam traumatizadas e destruídas com esta situação. Nós encerramos a CPI na quarta-feira da semana passada. Naquela própria semana já havia um novo fato que parou o Brasil, que foi um assassinato em São Paulo de um menino de 10 anos de idade, dirigindo um carro, assassinado pela polícia, que admitiu que ele estava armado e que atirou contra os policiais, e hoje sai a perícia policial que diz que não houve nenhum tiro de dentro do carro para fora. Mas também ontem, no Rio de Janeiro, uma nova morte de um jovem de 18 anos na porta da sua casa, quando bebia uma água de coco, e é atingido por uma bala perdida de uma troca de tiros na sua favela. Alguns podem dizer, mas isso não quer dizer que sejam negros só que morrem. Infelizmente, o que nós podemos constatar é que cresce o número de assassinatos de jovens negros por ano, enquanto decresce o de jovens brancos. Há uma clara fronteira em toda a grande cidade brasileira entre os bairros de classe média e média alta e os bairros de pobre. Nós nunca ouvimos falar da entrada de uma força policial armada atirando no Leblon, ou em Copacabana, ou em Higienópolis, em São Paulo, ou mesmo na Barra ou em Ondina, ou na Vitória, na Bahia. Mas é assim que a polícia entra nos bairros populares, onde 90% da população que reside naquele local é pobre e preta.
É por isso, senhor presidente, que este Senado Federal tem que cumprir o seu dever diante daquilo que nós estamos vivendo hoje e tendo como uma realidade que marca com nódoa a vida do nosso país, que é o permanente quadro de violência contra a juventude negra da nossa nação. Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, o meu protesto, o meu repúdio aos assassinatos em Orlando, nos Estados Unidos, que registram a marca da violência homofóbica. Tem muita gente que diz que ser homofóbico não tem nenhum problema, a homofobia mata. Esse fato em Orlando é uma demonstração de como mata e quão violenta é a marca do ódio contra a homofobia. E, portanto, em nome dos direitos humanos do Brasil, nós nos manifestamos em repúdio, ao mesmo tempo que repudiamos também, aqui no Brasil, a mortalidade permanente da juventude negra e da juventude branca e da juventude mestiça deste país. Muito obrigada.